certeza. Bora, meu Ludmilla. E que arte, hein, LF? Pô, obrigado. Acho que vamos começar com ele, Fogudo? Vamos começar com um líder que está num momento não tão bom aí na temporada, o grande glorioso Botafogo. Vem aí numa baixa nesse momento da temporada, começou mal o segundo turno. E, cara, eu quero saber de vocês desse jogo aí. Rolou no sábado às 9 da noite na Arena MRV, com um péssimo gramado, por sinal. O que vocês acharam aí desse jogo? O que vocês têm a dizer aí sobre o Botafogo e esse momento tenebroso que assusta bastante os torcedores aí nesse segundo turno, aí nesse meio de temporada? Esse gramado, cara, de verdade. Eu ia falar sobre isso também, cara. Não tem como ser normal isso não, mano. Que isso, cara? É um absurdo. Cara, o estádio acabou de ser inaugurado, velho. O estádio de primeira, você vê a estrutura muito bonita. R$1 bilhão, pô. E tipo, o que a LF falou, sabe? Você vê, tipo, por dentro do estádio bem estruturado, iluminação, realmente parece que o jogo, a LF trouxe essa informação, e reparando quando foi assistir os melhores momentos. O jogo de noite parece que tava de tarde, porque, tipo, é muito bem iluminado o estádio e tal, os jogos que se. Então, tipo, tem tudo pra ser bom, mas aquele gramado não dá, pô, tá competindo aí, ó, um lado do outro ali, ele, Mineirão e Maracanã, antes dessa paralisação, né? Vocês acham que eles forçaram essa inauguração da Arena MRV? Podiam ter segurado um pouco mais? Sei lá, eu senti um pouco forçado. É porque tá atrasado. A Arena MRV, se eu não me engano, era pra estrear em maio, pô. Entendeu? Já era pra ter estreado há muito tempo e foram adiando. Teve aquele negócio lá de ponto cego, não sei o que lá e tal. Acho que foi por conta disso, mas nada justifica o gramado que tá em péssimo estado, cara. Muito ruim mesmo. Atrapalha o desenvolvimento do futebol. O que você acha? Não sei se atrapalhou assim, o desempenho do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo está acostumado a jogar talvez um dos melhores gramados aí do Brasil atualmente, que é o Tapetinho do Newton. Mas, pô, o Botafogo tá muito mal, galera. O Bruno Lage tá se perdendo demais no comando do Botafogo. O time que ele recebeu em mãos era um time líder do campeonato, invicto, e agora tá se tornando um time facilmente muito debilitado, podemos dizer assim, um time onde é fácil de se fazer gol, de se achar espaço, o Botafogo não consegue criar jogadas. Queria saber de vocês o que vocês acharam sobre esse jogo, como o Botafogo tá pior assim nesse momento, o que pode acontecer com o Botafogo, como pode melhorar nesse momento da temporada. Cara, eu vou te falar, desculpa, eu acho que o gramado pode ter atrapalhado sim, tá, o jogo do Botafogo, até mesmo o jogo do Atlético Mineiro, porque são dois times que jogam muito com a bola e tudo mais. Mas eu acho pouco a gente falar isso, tá? Porque, pô, desculpa, um time igual o Botafogo, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem pro segundo colocado, não pode ficar só refém de gramado pra jogar bola. É a mesma coisa a gente vir aqui falar, por exemplo, de um time com investimento muito alto e falar assim, mas o time perdeu porque um lance estava impedido. Pô, irmão, se você tem um time com investimento de 200 milhões, você não pode ficar refém de um impedimento num jogo para mudar o cenário da partida. Então, cara, eu acho que pode ter atrapalhado, mas eu acho que esse argumento é muito pouco, porque eu acho que o Botafogo, igual a LF muito bem disse aí, vem passando por um momento muito inconstante com o Bruno Lage, cara. A gente não sabe o que o Bruno Lage pensa. O Vini já falou várias vezes sobre escalação, por que ele usa tal jogador em tal posição, tal jogador em tal função, e dia após dia a gente vem vendo, é complicado, né? A gente vê o Botafogo, que antes era uma máquina, um time que era muito, muito consistente, cada vez mais caindo. E eu acho, cara, de verdade, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que se o Botafogo perder esse título de 2023, talvez vai ser a maior vergonha da história do futebol brasileiro. Pelo menos nos pontos corridos, pô. Com certeza. Pela campanha que o Botafogo fez, né, cara? Pega a campanha do primeiro turno do Botafogo, o Botafogo perdeu 2 vezes só no Brasileirão. E agora, nesse período aí de um jogo, um clássico contra o Flamengo, e agora depois do retorno da data FIFA, já tem duas derrotas consecutivas. Isso só no Brasileirão. Se a gente for pegar contando todos os campeonatos, são 3 derrotas consecutivas. Defesa e Justiça, e agora 2 para o Flamengo e Atlético Mineiro. Então, tipo, uma sequência muito ruim do Botafogo, coisa que a gente não esperava, só que era algo, eu via, que o Lage estava começando a deixar a desejar. Eu acho que isso aconteceu depois, principalmente depois da declaração dele, após os contra o Flamengo e tal, que ele dá uma peidada na farofa monumental, na minha opinião. Depois o Mazuco vem, né, e bota aqueles pontos quentes. Não,
ele se expressou errado e tal, mas, irmão, ele não é americano, ele não é holandês, ele não fala francês, ele fala português. Beleza, português de Portugal, só que o que a gente sabe que é diferente é, tipo, ônibus, né, menino, essas palavras são diferentes do português de Portugal. Agora, tipo, deixar meu cargo à disposição, eu acho que isso aí não tem outro significado no português de Portugal, não, entendeu? Tipo, a partir dali, parece que o elenco não confia tanto, ou então vê que seu líder, né, a sua principal referência, que é o seu técnico, está começando a bambear, entendeu? É isso. Isso aconteceu pelas tomadas de decisão, de verdade. Cara, e o que acontece, desculpa interromper, não, Arthur, perfeito. Você falou do Bruno Lage, esse negócio dele dar essa peidada na farofa, ele perdeu um título quase ganho, podemos dizer assim, no Benfica. Isso é uma coisa que atormenta a carreira dele. Se eu não me engano, ele liderou por 7 rodadas consecutivas e na última rodada ele acaba perdendo o título. E, pô, vai acontecer de novo? Será que ele vai peidar, como o Vini falou, e chegar o momento de já pedir para sair antes de acabar o campeonato? Porque, irmão, o Palmeiras está a 7 pontos. 7 pontos são 3 jogos ali que o Botafogo demora e o Palmeiras pega esse título. O Palmeiras é um time aí, pra mim, o favorito desde o começo do campeonato era o Palmeiras. O Botafogo, todo mundo sabe que é uma grata surpresa, muito maneiro mesmo ver o Botafogo liderando, mas é uma surpresa. E, pô, o Palmeiras chegando, o Palmeiras forçar no Brasileirão, é perigoso pro Botafogo, perigoso demais. Cara, de fato, e muito sobre o que o Vini fala, vou parafrasear Emicida aqui. Então lembrem qual música. Tava ouvindo muito ele hoje, hein? Pô, mano, eu sou apaixonado. Mas ele fala, acho que é levanta e anda, ele fala, pô, se o general fraquejar, o soldado vai ser o quê? Irmão, o Vini falou muito bem, se tu vê o seu líder fraquejando, ou pelo menos duvidando daquilo que ele pode entregar, é óbvio que essa falta de confiança vai ser passada para os jogadores, cara. É óbvio que o Tiquinho Soares não vai render a mesma coisa que ele rendia antes, o Eduardo não vai render, o Tietchan, que a gente vinha falando aqui muito, que era o melhor segundo volante do Campeonato Brasileiro. Por que jogadores tão importantes do Botafogo caíram tanto de produção? Cara, eu acho que muito disso também tá ligado à confiança. Óbvio, o Bruno Lage tem suas questões táticas, suas escolhas, e coisa que a gente vai falar aqui mais pra frente, que a gente já vem batendo muito nessa tecla. Mas eu acho que a partir do momento que ele deu essa declaração, que ele fala, cara, eu coloco o meu cargo à disposição com 10 pontos de vantagem, um time que ainda vinha apresentando bom futebol, mesmo que alguns lapsos, vinha apresentando bom futebol, eu acho que deixou muito a desejar e jogou muito contra ele, até porque, se a gente for analisar a temporada do Botafogo, o time também venceu muito e venceu bem com o Cláudio Caçapa, né? Sim. Sai o Luiz Castro, o Caçapa entra, consegue deixar o time num alto nível, aí quando vê o Bruno Lage, a gente pensou, rapaziada, é isso. Pô, eles botaram o Cláudio Caçapa, o interino do interino. Por 4 jogos o time voou, esquece, é impossível o Botafogo perder esse título. Não, tinha gente que dizia até que o Caçapa melhorou o time do Botafogo. Sim. Eu lembro. Na minha opinião, melhorou, pô. Eu lembro, porque, a gente falou disso aqui. Cláudio Caçapa chegou no olho do furacão, porque, tipo, quando o Luiz Castro saiu, caramba, todo mundo veio assim e tal, e ele era auxiliar técnico, nem técnico ele era, assim, tipo, de chegar e falar, não, eu treinei time tal, time tal e tal. Ele não tinha esse gabarito para chegar e treinar o Botafogo, líder do campeonato. 4 jogos dele como treinador, 4 vitórias por 2-0, dando vitória em clássico, dando vitória na Sul-Americana, que o Botafogo vinha tropeçando, empatando alguns jogos contra o Patronato, se eu não me engano, lá na Argentina e tal. Trouxe jogadores novos ali, né, para rotação. Carlos Eduardo começou a jogar com o Caçapa, entendeu? O Fernandes começou a se destacar com o Caçapa, o Janderson a mesma coisa e tal. Parece que os frutos que o Botafogo colheu com o Luiz Castro e posteriormente com o Caçapa vão ficando de lado. Diego Hernandes não entra tanto, Segovinho, quando é requisitado, não rende tanto. O Tietchan está sendo mudado de posição por conta de um jogador que lá no Benfica ele gostava, que era segundo volante, mas fazia bem a meia direita. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Porque isso deu certo lá no Benfica, que vai dar certo no Botafogo também. Entendeu? Então, tipo, ele chegou falando, quando ele estava chegando no projeto que já estava montado, que ele só ia fazer umas coisas, e ele falou que, tipo, estou chegando num projeto montado e apenas farei algumas mudanças. Só que o que a gente está vendo, né, é uma coisa totalmente diferente, porque a partir do momento que o Tietchan, como um dos segundos volantes que mais se destacou no Brasil, e aí o cara coloca o cara de ponta direita, pô, depois recua para antes. Depois, jogo já até colocou o moleque de lateral direito e tal. Não tem como, de verdade. Dá pra entender. Cara, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês.
Queria levantar essa bola aqui, porque eu vi isso, não lembro onde foi, acho que foi no site do GE, tá? Vou deixar os créditos aqui, mas eu não tenho essa certeza. Que eu tava dando uma olhada no jogo, e, por exemplo, a gente sempre falou do Botafogo que era um time muito equilibrado, né? O sistema defensivo era muito bom, enquanto o ataque também respondia muito, tanto que Chiquinho Soares, artilheiro do campeonato, enfim. Cara, o Botafogo, essa partida, o gol do Paulinho, ele sintetiza como o time também tá sofrendo defensivamente. Porque o Botafogo, se vocês pegarem o lance, vocês vão perceber, o time tá num 4-4-2, mas dá um espaço absurdo entre os zagueiros. O Paulinho faz a corrida nas costas, acho que do Adrielson, e aí faz o gol. E aí lá na frente, você pode pensar, pô, Arthur, o Botafogo entregou defensivamente, mas lá na frente é um time muito forte, né? Pode ter compensado. Eduardo e Chiquinho Soares fizeram partidas péssimas. Péssimas. E aí fica o questionamento que é o seguinte, ambos não tiveram nenhuma finalização no jogo, tá? Não é nem que não tiveram finalização a gol, eles nem sequer finalizaram. E o Eduardo não foi substituído. E aí a pergunta que eu vi, que eu queria deixar aqui para vocês vocês acham que o Botafogo precisa de um substituto à altura pro Eduardo? Porque a gente entende que o Eduardo vem sendo um jogador muito importante na temporada, vem sendo decisivo. É um cara que, pô, todos os bons momentos do Botafogo praticamente passam pelo pé do Eduardo. Mas vocês acham que, por exemplo, essa não substituição dele passa por opção técnica ou passa por falta de alternativa? Porque é um cara que poderia cair ali pelo meio, era o Gustavo Sauer, né? Que inclusive fez essa função, acho que saiu. É difícil responder essa pergunta, porque agora é um momento muito difícil para o Botafogo achar um jogador para ser esse reserva do Eduardo. Janela fechada na Europa, só pode trazer jogadores que estão sem contrato. Então, para trazer um jogador, vai ter que peneirar muito, um trabalho de scout absurdo para trazer um bom jogador para a posição. Mas realmente, às vezes falta. Tem até o Lucas Fernandes, que, se eu não me engano, entrou na partida. Pô, agora deu um branco aqui ou tá machucado, Lucas Fernandes? Alguém me salva aí. Fernandes. Ele não entrou na partida. Não entrou. Mas ele estava relacionado. Ele é um jogador, Arthur, que poderia entrar fazendo essa função ali do Eduardo. Não tem? Então, mas aí eu acho que ele poderia entrar, mas será que ele é o substituto à altura? Será que ele é um cara que quando ele entra o Botafogo não sente? Entendeu? Mas com o Eduardo jogando mal, acho que não custa arriscar, sabe? Não, claro. O cara tá jogando mal a partida. Até porque, inclusive, aquele chute de falta, né, daquele gol do Botafogo foi dele. Foi dele. O problema é que o Lucas Fernandes, ele não teve nenhuma atuação acachapante, assim, sabe? De um grito absurdo. Passa o Botafogo mudar de patamar, sabe? Quando ele entra ali para jogar uns 10, 15 minutos. Ou então ele começa como titular, mas você vê que o Botafogo sente falta de um meia mais ofensivo. Ele é até um cara que se aproxima da área, finaliza de fora da área, só que tipo, tem o mesmo Eduardo vem tendo durante todo esse tempo do Botafogo, entendeu? Ele é um cara, o Eduardo, que quando ele estava lesionado, o Botafogo foi muito mal, né, no Campeonato Carioca, e quando ele retorna, já nos primeiros passos ali no Campeonato Brasileiro, o Botafogo começa a vencer os jogos e tal, e se tornou o líder com grande vantagem de pontos que é hoje. Então, tipo, muito isso se passa em torno do Chiquinho Soares, em torno do Lucas Perry, Adrielson e Vitor e Cuesta, que são a dupla de zaga e tal, mas isso também passa muito em torno do Eduardo, né? É a famosa coluna, né? Sim. A coluna do Botafogo, na minha opinião, é a dupla de zaga e o goleiro, o Marlon Freitas, que para mim é um volante excepcional, um dos melhores primeiros volantes do Brasil atualmente, Eduardo e Chiquinho. Essa coluna vertebral do Botafogo está sendo essencial na temporada e eu acho que tem que contar com esses jogadores em todos os jogos, independente do momento e tal. Então, por mais que o Eduardo esteja mal, é um pouco difícil, porque, querendo ou não, o Botafogo não tem esse substituto, sabe? Sim, não tem um jogador pode ser até da mesma função, Lucas Fernandes, mas não tem as mesmas características do Eduardo. Pisar na área todo momento, de aparecer como uma surpresa ali dentro da grande área, né, e tal, dividindo ali a responsabilidade de discutir. Não tem a mesma qualidade, obviamente. A gente fazia até aquela de falso 9, né? Que ele já fez algumas vezes. Exato. É um cara ali que roda ali pelas diretores do campo, né? Não tem jeito. Cara, e como as coisas não já estão ruins, que não possam ficar pior, o Lucas Perry ainda tem uma pequena lesão na partida, uma pancada nas costas e pode desfalcar o Botafogo para a próxima partida. Não treinou hoje.
E contra o Corinthians, é o próximo jogo do Botafogo, é um desfalque muito importante pro Botafogo. O melhor goleiro do futebol brasileiro na temporada. É fora esse jogo do Corinthians, não é? É fora, na Neoquímica. Fora de casa, fora de casa. Primeiro jogo, o Botafogo ganhou. Não, e o pior é que eu falo pra vocês aqui, em relação a tempo, né, e tal, o Botafogo tem 8 jogos fora de casa e joga 8 vezes em 25 dias. Ou seja, uma sequência absurda do Botafogo aí e tal. Ó, joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena, joga contra o Goiás no Newton Santos, aí tem clássico contra o Fluminense no dia 8/10, entendeu? Aí joga contra o América Mineiro no Independência, um time que, por mais que seja fraco, a gente, todo respeito ao América Mineiro, mas é um time que tá brigando pra não cair, então pode ser uma pedra uma pedra de tropeço e tal. Atlético Paranaense, que é um time que o Botafogo perdeu os dois jogos na Copa do Brasil e perdeu o jogo no todo foi para o Atlético Paranaense. Então, tipo, alguns confrontos que o Botafogo vai ter então, 8 jogos fora de casa. Achei complicado a sequência do Botafogo. Esperamos que volte a jogar um pouco bom, né? Não, cara, e só pra fechar aqui esse assunto do Botafogo, eu queria saber de vocês do lance polêmico na partida, causou uma certa repercussão aí nas redes sociais, todo mundo comentando nas ruas, sobre o impedimento do Diego Costa. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse lance, que é um lance um pouco delicado. Vocês podem ver na imagem, quando a bola é cruzada, Diego Costa é fogo. O Diego Costa está completamente impedido, mas depois que a bola volta ali para o Maurício Lemos, ele rebate a bola no pé do Diego Costa, mas o impedimento foi assinalado da mesma forma. O que vocês acharam desse lance? Porque muita gente estava reclamando, mas muita gente também defende que o impedimento foi bem marcado. Cara, pra mim foi bem marcado. Antes, coloca aí, Maurício, no chat, a enquetezinha, pergunta pro pessoal se acharam que foi bem marcado, se foi bem marcado, e quer saber a opinião de vocês. Cara, pra mim foi muito bem marcado o impedimento, sendo bem sincero. Pô, vocês acham que tem um pouco a ver com aquele impedimento que foi marcado, que não foi marcado, na verdade, no grupo do Marlon Freitas? Vocês acham que não tem a ver? Tem uma relação? Cara, não sei. Será? Porque, tipo assim, Marlon Freitas joga a bola pra dentro do gol e tal, e muita gente falou que estava impedido porque o Bruno Henrique tá ali do lado dele fazendo aquela pressão e para afastar a bola ele acaba chutando, né, isolando, né, não tem jeito. Então acho que tem um pouco de ver. O diretor colocou aí no chat a enquetezinha, votem aí. Eu vou puxar aqui rodadinha de palpite próximo jogo do Botafogo. Nem vou puxar, porque o Botafogo joga sexta, tem programa quinta ainda. Eu vou ler aqui nos comentários. Deixa eu só falar antes sobre o impedimento. É verdade, o Arthur não falou. Sobre o impedimento, que é o seguinte, eu tô com a regra aqui. É o seguinte, segundo a regra, o impedimento ele só seria anulado se tivesse uma nova posse, né? Se tivesse uma nova jogada. Ou seja, se o zagueiro tivesse a posse da bola e iniciasse uma nova jogada, aí o impedimento não aconteceria. Mas nesse caso, o zagueiro só rebate a bola e ela fica no pé do Diego Costa. Então isso não configura uma nova jogada, portanto, está impedido. Diferente do lance do Vasco, né? Por exemplo, lá do Richard Rios na bola, afasta a bola. Perfeito. Outra coisa.